Olá, pessoas do meu coração, sejam bem-vindas a mais um dia de desenho. E hoje é dia de inaugurar esse quadro chamado Refazendo Desenhos, que consiste em refazer desenhos. O objetivo é pegar desenhos antigos que eu considero ruins, ou desenhos que são bons até, mas que tem coisas que possam melhorar, e aplicar nesses desenhos novos conhecimentos, coisas que eu aprendi com o tempo, coisas que eu aprendi desde o dia em que eu fiz esses desenhos. E tentar melhorar também aquilo que já estava bom. O que eu considero que já estava bom nesses desenhos, eu vou tentar refazer e aprimorar ainda mais e ver até onde eu posso ir refazendo esse desenho. E revisitar o meu pensamento do meu eu do passado e ver como essas lógicas de desenho que eu tinha na época interferiam no modo em que eu desenhava e como o meu novo jeito de pensar faz com que eu desenhe hoje em dia. E para inaugurar o quadro eu vou refazer esse desenho aí do Conan o Bárbaro, que para mim é o melhor personagem de quadrinhos de todos os tempos. O Conan veio da literatura, né, mas ele ficou mais conhecido nos quadrinhos e foi por onde eu conheci, lendo as edições da Espada Selvagem de Conan. E desde então, desde a infância, se tornou meu personagem favorito de quadrinhos e é difícil dizer, mas provavelmente o meu personagem fictício favorito, sabe? É o personagem que eu mais gosto. Então eu fiz esse desenho aí em um momento um pouco estressante pra mim. Eu tava bastante estressado e eu queria me divertir desenhando meu personagem favorito. E todo esse estresse, toda essa ansiedade me levou a fazer esse desenho que tem muitos, mas muitos defeitos, mas que mesmo assim foi um desenho que eu gostei bastante de fazer, porque foi um desenho que eu comecei e levei até o final e fui fazendo sem parar pra nada, simplesmente ali querendo finalizar aquele desenho, colocando aquilo que eu sabia no papel, mas por conta de muitas imaturidades que tinha no meu pensamento, esse desenho acabou saindo com muitos defeitos. Então eu decidi refazer esse desenho porque é um desenho que eu gosto bastante, é um desenho que representa um momento de expressividade artística, um momento de fuga da realidade ali, no desenho, no papel, e é um desenho que eu gosto bastante apesar dos defeitos. Então esse é o quadro e eu vou fazer de outros desenhos, então esse é o primeiro, espero que vocês gostem, então vamos lá começar. Esse é o desenho que eu vou refazer nesse vídeo e eu vou destacar aqui quais os pontos que eu não gostei nesse desenho e que eu gostaria de melhorar. E aí vamos ver no vídeo se eu consegui alcançar esses objetivos ou não. Primeiro de tudo, que eu gostaria de destacar aqui nesse desenho é a composição dele, que não me agrada nem um pouco. Algumas coisas me desagradam e é principalmente como os elementos se organizam nesse desenho aqui. E o primeiro plano aqui, né, o elemento principal do desenho, obviamente, é o Conan, e ele tem mais ou menos esse formato aqui, ocupando bastante espaço do desenho. Então o foco realmente é no personagem. E tem algumas coisas que me desagradam, começando por essa árvore aqui, que provavelmente é o segundo elemento que mais se destaca no desenho, e eu acho que foi a segunda coisa que eu desenhei aqui, e para mim esse era o objeto principal do cenário que eu queria desenhar aqui. E uma coisa que me desagrada é que você pode perceber que o Conan tem esse formato aqui, e essa árvore ela segue praticamente o mesmo formato que o Conan tem aqui, ele segue mais ou menos essa silhueta. Isso me desagrada muito porque mostra que eu desenhei o personagem sem planejar muito o cenário, então eu meio que fui encaixando os elementos do cenário de acordo com o que já tinha no desenho. Para quem tem um olhar mais crítico, para quem tem mais experiência com o desenho, isso pode acabar se tornando um defeito, porque meio que mostra que as coisas não foram planejadas e eu acabei seguindo o que já estava feito aqui. Então eu realmente acho que não ficou legal essa árvore, sem contar na textura dessa árvore, a finalização dela, esses traços pretos aqui, eu não gostei muito. Eu queria tentar fazer um tipo de árvore diferente, criar um estilo próprio de desenhar árvores e tal, e acabou não ficando muito legal. Eu não gostei muito desse tipo de traço aqui na árvore, esse jeito de desenhar a árvore não me agradou muito, então essa é uma das coisas que eu quero mudar. Ainda falando sobre a árvore, uma coisa que me incomoda nela é que o ambiente aqui, que também é um defeito do desenho, ele não está muito bem definido o que é essas linhas pretas no chão, elas não dizem muito sobre o que é feito esse chão, se é de pedra, se é de madeira, e ele parece muito plano, tudo muito perfeitamente plano, então pode sugerir que seja um deserto, alguma coisa do tipo, algum ambiente árido. E o Conan, ele tá bem na frente, do desenho, e essa árvore tá bem atrás, tanto que essa moça aqui que eu desenhei, essa mulher, alguma coisa aleatória que eu fiz, uma feiticeira, alguma coisa assim, ela fica bem ao fundo, então dá pra ver que ela
ela tá do lado da árvore. E a julgar pelo tamanho dela em relação ao Conan, dá pra ver que ela tá bem lá atrás. E sendo assim, essa árvore tá gigantesca, cara. Essa árvore tá muito grande. E eu acredito que esse tipo de árvore não é muito comum em ambientes que são meio áridos, assim, meio desérticos. Esse tipo de árvore muito grande, eles não nascem nesse tipo de bioma. Geralmente são árvores pequenas, assim, com galhos finos. E então não faz muito sentido essa árvore estar aqui desse jeito. Eu não gostei dela e da finalização dela, do tamanho dela e do formato que ela faz aqui circulando o Conan. Tudo isso me incomoda muito nessa árvore. Os galhos não são muito bem definidos, saem uns galhos meio que para um lado e outros para o outro. Eu não gostei disso também. E então essa árvore me incomodou bastante. Esse formato, esse shape aqui também não me agradou muito. Ainda falando sobre o ambiente, tem essa questão, né, de não estar muito bem definido, porque eu tava simplesmente querendo terminar o desenho e não dei tanta atenção pro cenário, então só fiz essas linhas pretas e não ficou muito bom. Essas linhas não definem nada, elas não demonstram muita coisa e eu também não gostei. Ainda falando sobre o cenário, essas pedras aqui ao fundo, elas também não foram muito bem colocadas na imagem, eu acho. Elas estão bem atrás do Conan e o Conan tá tampando toda essa pedra, sabe? Não sei por que eu desenhei todas essas pedras atrás do Conan, sabe? É um elemento que está bem escondido aqui e não dá para saber muito se isso é um elemento ao fundo ou se é alguma coisa que faz parte do personagem. Ficou realmente bem esquisito. Além do jeito que eu desenhei essas pedras, eu não gostei muito. Tem essas linhas pretas aqui, essas rachuras mal feitas, eu não gostei muito. Foi um jeito bem preguiçoso de fazer. E aqui no fundo tem essa espécie de relevo que realmente não dá para saber se isso é uma duna de areia, se isso é uma pedra, se isso é uma montanha. Realmente não dá pra saber. Ainda no cenário, tem essas montanhas totalmente bizarras que não fazem nem um pouco de sentido com o bioma, ainda falando do bioma. Elas não fazem sentido, elas são essas montanhas assim, muito com esses ângulos muito agudos, sabe? Eu não gostei e foi bem preguiçoso. E elas serviram basicamente para ser um desperdício de tinta, cara. Olha só o tanto que eu gastei de tinta para fazer essas montanhas que, sabe, não tem uma forma muito bem construída, elas não têm muito detalhe, elas só estão lá no fundo e mal desenhadas e todas cobertas de preto, sabe? A iluminação do ambiente não faz nem um pouco de sentido essas montanhas estarem todas pretas assim. E foi bem preguiçoso também e um desperdício de tinta. E mais ao fundo no céu tem essas nuvens que são muito redondas, elas, sabe, são nuvens que parecem bem infantis, tem esses formatos esquisitos aqui, essas rachuras para dar uma ideia de volume, que também acho que não ficou muito legal. Aqui eu até que gostei, mas nas outras eu não gostei tanto. E elas têm uma coisa que me incomoda também, essas pontas mais esticadas, elas sugerem que tem algum vento, né? Que essa nuvem está se movimentando. Porque se eu desenho uma nuvem, vou fazer um exemplo aqui, se eu desenho uma nuvem assim, uma nuvem bem desenho infantil, tudo bem, é uma nuvem que posso fazer uma sombra e tudo mais, mas se eu faço ela com um formato mais assim, com essas pontas, sugere movimento, sugere que tem um vento fazendo essa nuvem se deslocar para o lado, e eu acho que não funciona muito bem, porque essas nuvens ela tem essas pontas para os dois lados, ela faz meio que esse formato esquisito aqui, então não dá para saber de onde que o vento está vindo, realmente tá muito confuso isso aqui. Todas elas têm isso, e nessa aqui particularmente tem essa pontinha da nuvem que sobrou aqui, sugere que essa nuvem está se movendo para lá, porque ela está movendo nesse sentido e ela meio que vai se dissipando, porque as nuvens são coisas, tem esse aspecto de algodão, vai se dissolvendo, tem até a metáfora de nuvens feitas de algodão. Isso aqui passa bem a sensação de que tem um movimento aqui de vento, mas não faz sentido por causa dessa outra ponta aqui. Então se essa nuvem tivesse um formato arredondado aqui, dessa ponta, provavelmente faria mais sentido. E se todas elas tivessem com essas pontas apontadas no mesmo sentido, igual essa aqui, que não dá para ver a ponta do outro lado, daria para sugerir que tem um vento vindo para cá. Então ficou meio esquisito também, eu não gostei muito. É um céu brancão, sem nada, com essas nuvens mal desenhadas, eu não gostei disso. Agora falando um pouco sobre o personagem aqui. Quando eu fiz esse desenho, eu fiz o esboço dele aqui e tem algumas coisas que me desagradam. Algumas não, né? Muitas coisas que me desagradam. A começar pela proporção das coisas e pela volumetria de tudo. Aqui nessa parte aqui, que é essa cadeia de músculos aqui, que é o deltoide, tá estranho. Olha o tamanho desse aqui do braço direito para esse aqui do braço esquerdo.
Esse aqui muito grande, esse aqui muito pequeno. Esse bíceps aqui gigante e esse aqui pequenininho. Claro que a posição desse braço faz com que o bíceps fique menor aqui. Então acho que comparando com esse braço, só esse braço, talvez esse bíceps não esteja tão errado. Mas esse aqui tá muito grande comparado a esse. Essa posição do braço mostra mais o bíceps, né? Mas ainda assim não dei muito espaço aqui pros músculos de trás do braço, digamos assim, onde tem o tríceps, né? Eu não dei muita atenção para isso, além de não ter usado referência. Então o músculo ficou dessa forma aqui, esquisita, e esse bíceps aqui gigante. Pelo menos eu tive a noção de que quando você contrai o bíceps, ele fica mais gordinho aqui em cima e aqui embaixo ele vem afinando. Ele fica com esse formato aí de coxinha, sei lá. Pelo menos isso faz sentido, mas o resto tá muito esquisito. Eu lembro de ter feito o desenho e antes de terminar o esboço eu já tava finalizando. Isso é um problema grave. Então eu comecei a finalizar esse braço aqui. E quando eu olhei esse desenho, dias depois, né, eu grudei ele na porta do meu armário, porque eu tinha gostado bastante do desenho. Mas todo dia que eu olhava pra ele, mais e mais eu pensava no quanto esse desenho tá ruim. Porque eu fui finalizando esse braço e você pode perceber que a finalização dele até que tá legal, assim, chamativa, né? Tem bastante áreas de preto aqui, ó, rachuras bem pacientes, né? Eu fiz com bastante paciência essas rachuras aqui. Todas essas veias, até acho que tem muita veia aqui. Acho que eu exagerei na veia. Outra coisa que dá pra perceber é que é muito estranho isso. Eu desenhei esse braço e fiz aqui, então o braço estava assim, com essa volumetria aqui. Depois eu achei muito fino, só que como eu já tinha finalizado, o que eu fiz? Eu desenhei mais músculos para fora do braço, sabe? Eu desenhei essa parte aqui posteriormente. Então ficou separado nesses músculos aqui que não existem muito. Esses músculos aqui que provavelmente não existem, porque eu não usei referência, eles ficaram esquisitos porque eu desenhei depois. Então, na minha pressa de querer finalizar o desenho, fez com que eu tomasse soluções porcas para corrigir a volumetria do braço, porque eu achei que ele estava muito fino comparado com esse aqui. Eu achei que esse braço estava muito fino comparado com esse. Então eu acabei fazendo esses músculos aqui que provavelmente eles não existem. Um outro problema principal nesse desenho aqui foi a questão da pose do Conan. Essa pose aqui, ela não foi planejada. Eu queria desenhar ele em outra pose, mas acabou não dando certo. Não consegui desenhar uma pose que eu estava imaginando e acabou saindo com essa pose aqui. Então, fugindo da pose que eu não consegui resolver no esboço, eu finalizei com o que dava para fazer. E isso ficou bem ruim. Isso não é legal de se fazer. Se você não está conseguindo alcançar a pose que você imaginou no esboço, vai esboçando de novo, vai tentando, vai consertando até você conseguir chegar na pose que você quer. Vai refazendo o esboço. Se você não está conseguindo, para, dá uma pausa, vai fazer outra coisa, outro dia você tenta de novo. Então, eu desenhei essa perna, fazia parte do esboço da pose que eu queria, essa perna. Apesar de ela não estar muito legal, ela fazia parte do esboço. E eu queria fazer outra perna, mais ou menos no sentido que ele tivesse numa pose de batalha, sabe? Como se estivesse pronto para atacar alguém. Era mais ou menos para ser assim, né? Eu achava que ficaria melhor assim, mas eu não consegui desenhar essa pose, então acabei desistindo e fazendo essa perna dobrada aqui, como se estivesse de joelhos, e eu acho que isso não faz sentido nenhum. Outro elemento que não me agrada nem um pouco nesse desenho é o storytelling dele, que é a narrativa que o seu desenho passa, né? Os elementos do seu desenho, eles podem passar uma narrativa e tal. A posição do personagem, a expressão que ele faz, o ambiente em que ele tá, o que tá acontecendo, o que ele tá segurando, tudo isso ajuda muito a dar um storytelling, dar uma narrativa pro seu desenho. E nesse desenho não faz muito sentido a narrativa dele, porque olhando para esse desenho, parece que o Conan tá posando para uma foto, sabe? Não tá natural essa pose. E vamos pensar bem, o Conan ele tá aqui parado e ele tá de joelho, e os olhos dele que estão bem tortos, esse aqui tá bem nesse sentido e esse tá nesse, então tá realmente muito torto. Ele tá de joelho e olhando para frente, então parece que ele tá olhando para alguém muito pequeno, ou alguém que tá abaixado também, ou alguém que é uma criança, sabe? Porque ele tá ajoelhado olhando pra frente. O Conan, como todo mundo sabe, é um cara alto, pra quem conhece o personagem. É um cara grande, é um cara robusto, e ele tá ajoelhado olhando pra frente. O storytelling dessa pose não me agrada, porque nesse desenho a ideia era fazer ele com esse machado aqui, e ele matou esse cara, que é um carrasco, e a cabeça dele tá sangrando aqui, e aqui é o braço desse carrasco. Então vamos analisar isso aí. O Conan ele tá ajoelhado. Por que ele tá ajoelhado? Não sei, não faço a mínima ideia. Isso veio de um defeito de eu não conseguir desenhar a coisa que eu tava imaginando. Se ele estivesse sangrando, sabe, com ferimentos, coisas do tipo, se ele estivesse muito ferido, faria sentido ele estar abaixado e tal. Se ele tivesse com uma flecha enfiada na perna, alguma coisa assim, sei lá, faria sentido ele estar abaixado, ajoelhado. Mas como ele está em perfeito estado aqui, não tem absolutamente nenhum ferimento no corpo dele, não tem muito porque ele está abaixado. A expressão dele também não sugere que ele está atormentado por alguma coisa, ou que ele está
sendo influenciado por algum feitiço, alguma coisa assim. Nada disso faz com que ele esteja ajoelhado nessa posição. Realmente não faz sentido. E eu acho também que a perspectiva dessa perna, ela também não faz muito sentido em relação a essa. Não ficou muito bem desenhado. Eu acho que para fazer mais sentido, eu teria que jogar essa perna um pouco mais para trás, alguma coisa assim, para fazer um pouco mais de sentido. Ainda analisando o storytelling, vamos lá, vamos analisar esse braço aqui. Esse braço aqui, como vocês podem ver, o dedão tá aqui e tem os dedos. Então, essa mão aqui é uma mão direita. Para supor que isso aqui é uma mão direita, a gente imagina que o personagem esteja deitado, virado para cima, com o braço direito esticado, né? O dedão e tal. Ele pode estar em várias posições, porque só tá aparecendo o braço, mas ele tem que estar de barriga para cima, ou de lado. Então vamos lá, se ele tá deitado aqui de barriga para cima, e o Conan tá aqui atrás dele, sugere que o Conan atacou ele por trás, alguma coisa assim, coisa que não condiz muito com o personagem, porque o Conan é um cara muito honrado, um cara que... ele não é um assassino cruel, ele é um cara que duela com pessoas, ele luta com quem ameaça ele, com quem coloca alguém que ele gosta ou tá protegendo em perigo, coisa do tipo. Ele não é o tipo de cara que chega por trás matando os outros na covardia. E a minha ideia no desenho era que ele tivesse matado esse carrasco com a própria arma do carrasco, que é esse machadão aqui de execução. E a ideia de que era um carrasco veio dessa cabeça aqui, com esse saco, né? O cara tava com tipo esse saco de pano na cabeça, esse aqui são os olhos, tá? Porque não tá muito claro. Então eles meio que lutaram e aí o Conan conseguiu tirar a arma dele e matou ele com a própria arma dele. A gente tem 3 elementos: o carrasco, que é representado pela mão dele, e a cabeça dele, e o Conan. Imagina que o Conan estava lutando com o carrasco. Imagina-se que o Conan tá aqui e o carrasco aqui. Então eles lutaram e tal, o Conan cortou a cabeça dele e a cabeça dele rolou, mais ou menos nesse sentido, né? E aí o Conan meio que andou pra cá, pra ficar entre o carrasco e a cabeça, e a câmera tá meio que aqui. E não faz sentido porque, vendo tridimensionalmente, o carrasco tá meio que caído aqui e o Conan parado aqui, e a cabeça... o carrasco sem cabeça, foi mal. E a cabeça do carrasco tá aqui. Então meio que o Conan matou... O Conan tava aqui, né, na frente do carrasco. E aí ele matou o cara, andou pra cá e fez essa pose de joelho para posar para foto entre a cabeça e o corpo do carrasco, que ficou muito estranho para mim. E tem essa árvore gigante no fundo, com a mulher lá atrás e aí o ambiente. Eu acho que isso não faz muito sentido, sabe? Parece que essa pose foi forçada. Parece que ele veio posar para uma foto. Isso tá muito estranho, não tá muito natural. Então o storytelling desse desenho não me agrada justamente por isso. Realmente não faz sentido nenhum. É o Conan no deserto lutando contra um carrasco e uma feiticeira no fundo, sabe? Que sentido tem isso? Pra mim não faz sentido nenhum. E outra, né? Por que um carrasco tá no meio do deserto, sabe? Não tem nada no fundo, não tem um castelo, não tem um reino atrás, não tem nada, não tem absolutamente nada. É só o Conan, essa mulher no fundo, a cabeça, uma mão e uma pose feia, com uma árvore feia, um fundo feio, uma montanha feia, uma nuvem feia. Então tudo nesse desenho tá horroroso. Sem falar dos músculos, né? Esses músculos aqui não fazem muito sentido. Não tá muito legal esses músculos aqui. Aqui também não tá meio estranho. Tudo tá muito estranho, tudo muito feio, tudo mal feito. E a gente vai refazer o desenho aí e ver se ficou melhor ou não. Então vamos lá. Bom, enquanto o desenho tá rolando aí no fundo, eu gostaria de falar sobre algumas coisas que eu refleti enquanto eu refazia esse desenho e algumas coisas que eu acho importante passar para vocês, porque caso você não tenha o hábito de refazer seus desenhos antigos, talvez isso seja bastante revelador para você. E caso você tenha o hábito de refazer seus desenhos, talvez você concorde comigo. Refazer desenhos antigos só me reforça a importância de se esboçar as coisas muito bem, ou a importância de fazer um bom esboço antes de você finalizar o desenho. Por quê? Porque antigamente eu não dava muita atenção para o esboço. Era uma coisa que eu fazia rápido ali de qualquer jeito e queria partir logo para a finalização do desenho. Às vezes eu não tinha nem terminado o esboço ainda e já estava finalizando o rosto do desenho, por exemplo. Então é algo que é muito ruim, é um defeito muito grave, é um defeito que vai fazer o seu desenho ficar bem pior do que ele poderia ser. E refazer desenhos antigos me reforça o quão importante é fazer o esboço. Por quê? Porque quando você refaz um desenho antigo, o desenho antigo já é um esboço, sabe? Você toma o desenho antigo como esboço, porque você tem a referência daquilo ali e você tem a referência do que você pode mudar
a partir daquilo ali. E o esboço ele serve justamente para isso. Ele serve para você fazer os testes, para você ter ali um laboratório de experimentos, para você poder realmente testar, experimentar, fazer tudo que você pode fazer antes de começar a finalizar o desenho de fato. Muitas das vezes você faz um esboço ali, o esboço está muito bom e tudo mais, só que quando você começa a finalizar o desenho, você percebe alguns erros no esboço e você já começa a corrigir na finalização. Funciona meio que na mesma medida, sabe? Você vai corrigindo coisas que estão no esboço quando você está finalizando. Não é recomendado, mas se caso acontecer, você pode fazer isso. Não é recomendado porque eu digo que o esboço ele tem que definir bastante ali o que o seu desenho vai ser no final. Então não é muito bom você ficar fugindo do esboço, porque senão não faz sentido você ficar esboçando, né? O ideal é você trabalhar bastante no esboço, apagar bastante, refazer bastante, remedir, fazer todas as alterações que você acha prudente. E aí quando você acabar o esboço, você analisar se a proporção tá legal, se a perspectiva tá legal, a composição, todas essas coisas, e aí sim você partir para finalização. Mas isso não quer dizer que você tá errando se você consertar o seu desenho na hora da arte final. Isso não é regra. Não existe regra para isso, mas eu acho que não é recomendável justamente por causa disso, porque o esboço é justamente a etapa em que você vai testar e elaborar tudo ali. Então dê atenção para essa parte, é muito importante dar atenção para essa parte. Eu vou fazer vídeo ainda falando sobre o esboço no futuro, então não vou me estender muito sobre isso aqui agora. Então o desenho antigo ele serve como esboço, porque você tem ele como referência. E quando você vai refazer o desenho, você conserta aquilo que está errado lá no desenho antigo. Então ele meio que funciona como um esboço. E foi bastante importante observar isso. Para mim isso foi bastante revelador. Coisa que eu não tinha pensado antes. E isso me abriu bastante os olhos para essa questão da importância do esboço. O segundo ponto que eu fiquei analisando bastante enquanto eu refazia o desenho era a questão do storytelling, justamente porque o storytelling era uma coisa que estava muito ruim no desenho antigo. Então, refazendo ele, eu fiquei pensando em como o storytelling naturalmente te leva a desenhar melhor. Por que isso? Porque antigamente, quando eu estava começando a desenhar ali, todos os meus desenhos eram muito parecidos. Eu não vou negar, até hoje é meio que assim, mas eu tô tentando fugir disso, tá? Faz parte do meu momento de agora fugir desse defeito. Que é você desenhar os personagens voando no fundo branco. E o desenho ele meio que não diz nada. É simplesmente um desenho que se tá bonito vai impressionar, mas não vai passar disso, sabe? Então o storytelling é bastante importante. E por que que ele naturalmente te leva a desenhar melhor? Porque quando você tem um bom storytelling, que no caso aqui, o que é o storytelling? É meio que o que aquele desenho ali consegue narrar pra você só de olhar pro desenho. Não tem nada escrito no desenho, não tem nada, sabe? Não tem nenhum texto agregado no desenho, você não tá explicando o desenho pra ninguém, aquilo ali é só um desenho parado, não é uma história em quadrinho, mas mesmo assim, você olhando para esse desenho, você consegue identificar narrativas nesse desenho. Você consegue entender que tem alguma coisa acontecendo naquele desenho ali. Por exemplo, imagina que você tem um desenho de um personagem em pé, parado, sem fundo, sem nada. Isso provavelmente não diz muita coisa sobre o desenho. Mas imagine que você tem um personagem sentado numa cadeira velha, uma cadeira de madeira velha, uma cadeira com a madeira bem escura, com falhas, rachaduras, coisas desse tipo, com marcas de sujeira. E esse personagem está sentado numa escrivaninha, ele está com um livro na mão e ele está com uma cara de surpresa, ou ele está chorando e ele está sentado numa sala com vários papéis no chão, coisas do tipo, ou ele está sentado numa sala que não tem nada, absolutamente nada, é só ele sentado com essa escrivaninha e um livro e ele tá chorando. Então isso diz bastante coisa sobre o desenho. Por mais que seja um desenho simples, isso já diz bastante coisa. Esse personagem tá lendo alguma coisa, então o que ele tá lendo, a reação no rosto dele diz sobre o livro que ele tá lendo. Se o livro tiver um título na capa, já é mais uma camada para sua história. Se esse cenário, como eu disse antes, tem bastante papel no chão, coisas jogadas, pode ser que esse personagem estava procurando algum livro específico que ele queria achar, que ele queria achar alguma informação, que ele queria achar alguma anotação secreta que ele guardou dentro de algum livro, coisas desse tipo. Tudo isso dá um storytelling no seu desenho. Não precisa ser uma página de quadrinho, pode ser um desenho só, uma imagem só, parada, fixa, e dali você consegue avaliar, investigar os elementos daquele desenho ali e ele vai dizer para você o que está se passando naquele desenho. Então, mais ou menos, o storytelling é isso. Que storytelling, meio que traduzindo aqui bruscamente, é a contação de história do seu desenho, digamos assim. Então, voltando à frase, o storytelling naturalmente te leva a desenhar melhor, porque
ele vai adicionando elementos para o seu desenho, ele vai adicionando lógicas e coisas que você precisa respeitar para o seu desenho funcionar. Imagina que você quer desenhar um personagem que esteja com frio. Você não vai desenhar ele no meio do deserto. Então, o storytelling, quando ele é definido antes de fazer o desenho, ele vai te guiando o que você tem que adicionar no seu desenho para ele funcionar melhor. E aí, quando você capricha nesses sentidos todos aí, o desenho vai ficando muito mais bonito. E ele vai ficar muito mais rico no sentido de... O seu desenho tem algo para dizer, cara. O seu desenho simplesmente deixou de ser um personagem parado no fundo branco, voando, sem absolutamente nada acontecendo, para ser realmente uma cena de alguma coisa, ser uma história sendo contada, sendo algum frame de alguma história que está acontecendo ali com aquele personagem, naquele cenário, alguma coisa desse tipo. Não precisa necessariamente ter um cenário para ter storytelling, tá? Só o fato do personagem estar com uma pose mais dinâmica, as expressões que ele faz, se ele está segurando uma arma ou não, se ele está segurando algum objeto, se ele está vestindo algum tipo de roupa, tudo isso é storytelling. Você pode desenhar um personagem num fundo branco, mas se você desenhar ele com uma roupa típica de alguma cultura, de algum povo, provavelmente esse desenho vai ter alguma coisa para dizer a mais do que se você desenhar um personagem sem camisa, bombadão com uma bermuda no fundo branco. Então é basicamente isso que eu quero dizer. O storytelling ele vai te guiar no que você pode adicionar a mais no seu desenho, e se você caprichar nisso aí, seu desenho vai ficar bem melhor. Outra coisa que eu fiquei pensando enquanto estava refazendo esse desenho é quão é importante você estudar antes de refazer um desenho, sabe? Estude antes de refazer um desenho. Estude coisas novas, tente aprender técnicas novas, traços novos, estilos de desenho novos e tenta ver se esse desenho funcionaria melhor em outro estilo. Se ele é um cartoon, tenta ver se ele funcionaria em um estilo mangá. Se ele é um mangá, tenta ver se ele funcionaria no estilo comics, um estilo mais americano de quadrinho, né? Marvel e DC. Tenta experimentar estilos diferentes, um estilo mais abstrato, um estilo mais psicodélico, um estilo mais expressionista. Tenta formas diferentes e estude essas formas, estude essas possibilidades, sabe? Procura curso grátis na internet, procura canais que deem aula, procurem canais que ensinem a desenhar coisas novas. Tente aprender com esses conteúdos e depois você volta para refazer o desenho e ver o quão melhor ele pode ficar depois disso. Porque é um excelente modo de você aplicar novos conhecimentos no seu desenho e não simplesmente refazer aquele desenho sem ter evoluído nada. O objetivo, eu acho que é evoluir. Pelo menos o meu objetivo ao refazer os desenhos é evoluir. Então acho que é muito importante estudar desenho, né, antes de refazer o desenho. E não só desenho, acho que tem muitas coisas que você estuda de matérias comuns, como física, química, matemática, que te ajudam a desenhar melhor. Então, quando você estuda física, você pode entender melhor como o comportamento da água funciona, sabe? Se você está desenhando alguém mergulhando numa piscina, você consegue entender como a água vai espirrar da piscina melhor, porque você entende a física melhor, você entende a gravidade e tal. Então você consegue, com um estudo de matemática, você consegue também calcular melhor eixos e perspectivas, e você consegue medir melhor tudo que você vai fazer naquele desenho ali. Então, se você estudar biologia, você pode aprender sobre diferentes espécies de animais, insetos, e você consegue enriquecer o cenário do seu desenho, você consegue aprender bastante coisa e aplicar no seu desenho. O desenho, ele retrata a realidade, então quanto mais você estudar sobre as coisas que estão presentes na nossa realidade, você consegue desenhar melhor, eu acredito. Então aqui fica a dica: antes de você refazer o seu desenho, estude. Seja lá o que for, estude. Estude alguma coisa e depois você refaz o seu desenho. E principalmente estudar sobre desenho. Estude perspectiva, estude finalização de desenho, estude anatomia, estude esboços, estude construção de personagem, estude cenários, estude volumetria, dimensões, proporções, tudo isso, e depois você tenta refazer aquele desenho antigo e aí você vai perceber o quão melhor esse desenho pode ficar. Eu acho muito importante também você testar coisas novas quando você estiver refazendo o seu desenho. Não fazer o desenho idêntico do jeito que ele era antes. Tenta testar coisas novas. Se o personagem usava uma bermuda, tenta desenhar ele agora com uma calça jeans. Se ele estava usando uma roupa muito apertada, tenta ele desenhar com umas roupas mais largas. Se ele tinha um penteado de cabelo, tenta desenhar com outro penteado de cabelo, coisas desse tipo. Se ele tinha um olho de um jeito, se tinha um olho todo preto,
Tenta desenhar ele com o olho mais claro, que aí você vai ter que desenhar os detalhes de dentro do olho. Tenta desenhar coisas diferentes. Tenta aplicar diferentes conhecimentos nessa nova versão do seu desenho. Um exemplo que eu fiz nesse próprio desenho aí era que no desenho antigo o personagem que o Conan ali matou era um carrasco, e dessa vez eu meio que quis colocar como se fosse um grupo de pessoas com uma cultura um pouco mais parecida com o que a gente tem no Oriente Médio, né? Uma cultura mais ali no Oriente Médio, que é presente nas aventuras do Conan. Tem bastante histórias aí que ele encontra povos de diferentes tipos, né? E é muito legal a diversidade de culturas que você tem dentro das histórias do Conan, e eu queria aplicar isso no meu desenho, coisa que não tinha no desenho antigo, então eu testei coisas novas. Eu testei, inclusive, uma coisa que eu nunca tinha desenhado antes, né? Eu nunca tinha desenhado personagens com esse tipo de aparência antes, e acho que foi bem legal. Ficou bem básico, nada muito impressionante, mas com certeza foi um bom pontapé inicial para coisas que eu nunca desenhei na vida. Então, refazer esse desenho já me apresentou coisas que eu nunca fiz na vida. Com certeza esse desenho já me trouxe coisas muito valiosas. Então agora você tem o seu desenho antigo, você tem uma nova ideia para fazer esse desenho. Então agora que você já estabeleceu a sua ideia, você já sabe como o desenho vai ser depois de refeito, aí você aproveita para aplicar todos os seus novos conhecimentos. Por exemplo, nesse desenho antigo do Conan, ele tinha algumas pedras ali no cenário, que foram muito mal colocadas lá e foram muito mal desenhadas. Então eu queria testar os meus novos conhecimentos sobre desenhar pedras. Olha só que interessante, né? Então eu me diverti pra caramba, cara, desenhando um monte de pedra. Desenhando pedras de tudo quanto é tipo, testando realmente a aleatoriedade ali de quantas pedras diferentes eu consigo desenhar. Pedras grandes, pedras pequenas, pedras quadradas, pedras mais arredondadas, pedras quebradas no meio, rachadas. Todo esse tipo de variação dentro do mesmo tema de desenhar pedras, para mim foi bem legal, porque se você parar para ler as histórias do Conan, principalmente lá na Espada Selvagem, que para mim tem muitas histórias boas ali. O Conan é um personagem muito antigo, então tem vários títulos de várias revistas, de várias editoras. Então, para atirar no lugar certo, leia lá as histórias da Espada Selvagem de Conan, porque compila bastante história legal ali. Histórias escritas